Olá, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre as formas elementares da vida religiosa. Essa obra que, como eu disse, eu acho que fecha com chave de ouro a nossa aula sobre o Durkheim, porque ela aborda conceitos e concepções que o autor já enfocou em outras obras, mas que nessa ele aborda de um pouquinho de forma diferente. Eu gosto de instigar vocês perguntando, né, mas o que a gente pode abstrair de uma obra clássica, né? E na minha concepção eu penso assim que tanto as obras clássicas, os autores clássicos em si, né, apesar de serem datados, eles não são superados. Então, através da leitura, da releitura dessas obras, a gente sempre pode adquirir ótica ou perspectiva diferente, né, de acordo com o presente contexto que a gente tiver inserido, né. Eu não vou ser sincera com vocês, não vou enganar. As formas elementares da vida religiosa não é um texto fácil de leitura, né? Um pouco devido à quantidade de interlocutores que o Durkheim utiliza. A maioria deles são britânicos, até mesmo porque na época que ele estava estudando, analisando ali os relatos, essa relação entre antropólogos e sociólogos franceses e ingleses era muito forte. Ele sofreu forte influência desses antropólogos ingleses, né? E então Durkheim também foi muito criticado na época pela obra, sim, por causa do objeto escolhido, né, como objeto de estudo, os aborígenes australianos, que na verdade era comum na época eles pensarem, os etnógrafos, analisar, estudar os aborígenes australianos com aquela justificativa de que eles estudando uma sociedade primitiva eles conseguiriam compreender melhor as sociedades modernas, né? Então, partindo dessa concepção assim primitivo, no sentido bem duplamente negativo, que seria primitivo de ser inferior, de ser selvagem, reforçando o eurocentrismo da época, né? Ou até mesmo que nem eles justificavam, é primitivo de serem os primórdios da civilização humana, serem representantes das primeiras civilizações humanas e coisa e tal, mas igual era um aspecto negativo que era usado. Então, esse ponto foi bem criticado. Outro ponto que também foi muito questionado na época foi a escolha do totenismo, que muitos autores alegaram que o totenismo já era uma religião atípica, que nem era mais tão frequente na época em que Durkheim fez os relatos, né? Então eles alegavam que ela era simples demais, não possuía estrutura suficientes para poder ser generalizada, que nem era o objetivo de Durkheim, né? Então eu acho assim que um dos pontos assim, além do cunho etnógrafo, né, etnográfico, desculpa, que tem essa obra por causa que esses interlocutores britânicos que influenciaram o Durkheim, eles não eram nem considerados tipo antropólogos, eles eram uma fase pré-científica da antropologia britânica. Eles vieram antes do Malinowski e do Radcliffe Brown. E depois disso eles foram até estudados, analisados, e algumas teorias foram até refutadas depois. Então eles se tornaram tipo meros desconhecidos. Então aquele emaranhado que o Durkheim faz ali durante a obra toda, fazendo citações e referências sobre ele, se torna um pouco sem sentido. Mas tirando isso, o Durkheim faz uma ótima obra no intuito assim que ele consegue fazer falar sobre a dimensão simbólica. E aí ele entra na superestrutura, que é o foco dele, né? O Durkheim, ele sempre falou em consciência coletiva, solidariedade orgânica, mecânica, como nós vimos lá, né? Que ele justificava tanto na divisão social do trabalho quanto no suicídio. Ele tinha uma concepção uma concepção na outra, e nas formas elementares ele vai ter outra. Como eu disse, vai amadurecendo conforme o presente contexto que ele está inserido, né? Então, o Durkheim amadurece essa ideia de consciência coletiva, ele amadurece a ideia de religião, na verdade, ele reformula a ideia de religião, e ele contesta muitos autores, como na época o Taylor, que dizia que a religião ela surgia num estado intermediário entre a vigília e o sono. Como se fosse uma confusão mental, que a religião surgia ali. Ele contesta isso. Então, o Durkheim, através dessa obra, ele consegue desfazer de vários estigmas, né?
No entanto, o Durkheim ele acaba caindo na mesma armadilha dos autores que ele tanto critica, porque quando ele vai lá e analisa e observa os aborígenes australianos, né, depois ele descreve que eles, na verdade, eles se dividem em duas fases. Uma fase mais pacífica, digamos assim, que eles passam a maior parte do tempo dispersos pelo território, fazendo atividades corriqueiras, plantando, colhendo, pescando, e numa outra que era a fase de efervescência que ele caracteriza, que era onde eles se juntavam, se aglomeravam e faziam seus rituais e coisa e tal. Então, na verdade, ele se pega ali naquela fase que ele acha que ele classifica em dois estágios, o sagrado e o profano. Na verdade, ali ele vê duas dicotomias, onde para ele esse sentido de efervescência seria o surgimento da religião, mas quando na verdade, se eles estão ali se amontoando, estão ali fazendo o ritual, estão se juntando para comemorar alguma coisa, essa religião já está pré-determinada antes de eles estarem fazendo aquilo ali. Não está surgindo a religião daquela aglomeração ali, daquela efervescência. E aí ele peca e cai na mesma armadilha que dos autores que ele criticou, né? Então, e é aí que Durkheim enfatiza a dimensão simbólica das coisas, porque quando ali eles escolhem o totem, o símbolo, o emblema, o clã, eles estão dando uma dimensão simbólica maior do que a consciência coletiva. Então, e aí ele dá a dimensão do sagrado e do profano como duas coisas assim opostas, antagônicas. O totem é sagrado, e aí eles acrescentam objetos que seriam extremamente profanos, que jamais poderão ser tocados ou poderão chegar próximo ao totem para não profanar a santidade dele. E assim coisas triviais como um rio, uma árvore, um animal adquire uma dimensão, um poder simbólico imenso na sociedade. E o Durkheim enfatiza muito essa dimensão que o simbólico dá na sociedade. Uma coisa só é sagrada se ela é real, e ela só é real dependendo da consciência coletiva que ela consegue impor na sociedade.